Bom dia a todos. Hoje nós damos sequência ao nosso workshop em métodos probabilísticos e estatísticos com o minicurso do professor Marcelo Hilari. Então, o Marcelo é professor do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, e ele obteve o título de mestre e doutor em matemática pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, o INPA. O Marcelo também fez, depois do seu doutoramento, ele fez pós-doutorado na Universidade de Genebra e passou um tempo, acho que um ano, como professor assistente visitante na Universidade, na Shanghai New York University, em Shanghai. As principais linhas de pesquisa do Marcelo são em probabilidade, sendo processos estocásticos, modelos de percolação, passeios aleatórios em ambientes aleatórios e sistemas de partículas interagidas. Então, Marcelo, muito obrigado por ter aceito o convite de ministrar esse mini curso para nós hoje. Passo a palavra para você. Obrigada. Obrigado, Andressa. Muito obrigado pelo convite, né, e por todo o trabalho aí na organização do evento. É uma pena que eu não possa estar presente aí pessoalmente, mas espero que em breve a gente possa realizar eventos presenciais. E antes de eu começar, eu queria falar que parte desse trabalho se baseia em uma colaboração de longo tempo com o Marcos Vinícius Sá, que é pós-doc no INPA agora, o Remy Sanches, meu colega aqui em Belo Horizonte, e o Augusto Teixeira, do INPA. E eu separei essa apresentação em duas partes. A primeira parte ela vai ser um pouco mais introdutória sobre percolação, porque eu posso dar, assim, oportunidade para as pessoas que não são do ramo acompanharem um pouco os argumentos que vão vir na segunda parte, que realmente eu vou falar da percolação em ambientes aleatórios. Então, me desculpem se o começo for bastante introdutório para os experts aí, mas, eu queria falar um pouquinho sobre a palavra percolação, né? E aqui a gente tem uma figura, uma ilustração dessas que a gente está acostumado do ciclo da água na escola, né? Então, a gente tem esse processo cíclico aqui, e, depois que a água precipita na forma de chuva, neve ou alguma coisa do tipo, ela vai infiltrar no solo, né? E quando ela entrar no solo, ela vai encontrar um ambiente ali por onde ela vai tentar escoar. E, eu vou ter a composição desse ambiente com poros, rochas, vários materiais, e a gente modela esse ambiente como sendo algo aleatório, né? E então essa palavra percolação, né, vem realmente da passagem de água por um material poroso, tá? E matematicamente a história começou em 57, né, e aqui eu separei uma parte do artigo do Broadbent and Hammersley, tá? E deixa eu ler com vocês. Existem muitos fenômenos físicos nos quais um fluido se espalha aleatoriamente através de um meio. De acordo com a natureza do problema, pode ser natural atribuir um mecanismo aleatório ao fluido ou então ao meio. A maioria das análises matemáticas são confinadas à primeira alternativa, a qual guardamos o nome de processos de difusão. Em contraste, existe, até onde conhecemos, pouco trabalho publicado sobre a segunda alternativa, a qual chamaremos processo de percolação. Então, esse foi o começo da história, né? Claro que hoje as coisas mudaram, mas aqui os autores chamam atenção para o fato de que quando você tem uma rede e alguma partícula que se move aleatoriamente nessa rede, esse era um problema já bem estudado nessa época. Você pode pensar num passeio aleatório, né?
E então você está atribuindo o mecanismo de evolução aleatória ao passeio. Mas, bom, o que você pode fazer também é decorar essa rede com pontinhos como esse de maneira aleatória, e agora você está passando a aleatoriedade para a rede e você gostaria de saber é, qual a influência disso, né, na evolução de uma partícula, por exemplo, uma partícula de água que está tentando passar por ali. Tá? Então, esse é o começo da história, em 57, e matematicamente, como que o Broadbent e Hammersley definiram o modelo aí, né? Vamos pensar um caso simples, que a gente tem uma rede euclidiana D-dimensional, e para cada elo E, eu vou associar uma variável entre 0 e 1, e vou interpretar que o elo está aberto se a variável for 1, e fechado se ela for 0, e agora o que eu faço é, deixa eu apagar todos os elos fechados e ver o que que acontece. Eu vou ter uma figura desse tipo aqui. Tá? E o objetivo, então, é pensar que esses canais aqui são os canais onde a água pode passar, e eu gostaria de estudar o que que acontece. Então, nesse caso aqui, bom, é claro que eu só tenho uma quantidade bem, bom, uma quantidade de componentes bem pequenas aí, né? Então, parece que a conectividade é muito baixa, mas eu queria saber o que acontece, né, em larga escala. Então, uma coisa que a gente pode fazer aqui é variar essa probabilidade P, então, declarar os elos abertos de maneira é, aleatória, independentemente, com probabilidade P e 1 menos P, e variar esse valor de P. Então, aqui eu separei 3 figuras diferentes. Tá? Se P for muito pequeno, parecido com aquela figura anterior, você só vê componentes bem pequenininhas. E deixa eu passar para o lado direito aqui, quando P é muito grande, né, a figura muda completamente, você vê que parece que a figura está bem compacta, uma componente grande, você acha facilmente cruzamentos de cima para baixo e da direita para a esquerda, e tudo que não pertence a essa componente grande é bem pequenininho. Por exemplo, esse ponto aqui, esses 2 pontos aqui, e talvez outras coisinhas bem pequenas. Tá? No meio, tem algo que é bastante interessante, que você pode pensar que parece muito com a figura do lado direito, mas de fato ela é diferente, no sentido que você até acha talvez um cruzamento da direita para a esquerda, mas se você olhar essa figura com cuidado, você vai ver que ele é bem frágil, no sentido que provavelmente tem algum elo aí que, se eu mudar o estado dele, o cruzamento vai parar de ocorrer. Por exemplo, acho que esse elo aqui, central aqui, se eu mudo ele de aberto para fechado, eu acho que eu não vou mais ter um cruzamento da direita para a esquerda aqui. Enquanto desse lado aqui, isso é impossível. Não depende do estado de um elo individual você ter cruzamento de um lado para o outro. Tá? Então, esses são 3 valores de P. Antes de eu continuar, deixa eu falar que, bom, existem várias variações desse modelo e, por exemplo, ao invés de declarar elos ou sítio, ou elos abertos ou fechados, o que você pode fazer é declarar os sítios abertos e fechados, então você teria uma figurinha desse tipo. É um pouco mais difícil de enxergar o que está acontecendo aí, mas é bem parecido. Aqui você tem uma fase que é desconexa, do lado direito você tem uma fase bem conexa, e no meio algo separando essas duas fases. Então, nosso objetivo é olhar isso de muito longe. Tá? Quando você olha uma rede muito grande, tá? Você vê claramente essas 3 fases aí acontecendo, e de fato eu queria olhar a rede infinita. O que que acontece? Tá? Então, à esquerda, se o valor de P for muito pequeno, as maiores componentes dentro de uma caixa são bem pequenininhas comparadas com o tamanho da caixa, e eu não tenho fenômeno de larga escala. Na direita, tem uma componente gigante que se estende até infinito, toma todo o espaço, e no meio a situação é mais delicada,
eu não tenho componente conexa infinita, pelo menos em dimensão 2, e dimensão muito alta, mas deixa isso para lá. Mas eu tenho essa coisa que ainda cruza com probabilidade positiva caixas de um lado para o outro. Tá? Então, aqui está o comportamento para P pequeno, P grande e o P no meio. Então, existe esse valor que eu vou chamar de PC, que é um valor que separa essa fase da esquerda da fase da direita. Esse fenômeno, então, ele é conhecido como transição de fase. E como que a gente estuda de maneira matemática esse fenômeno de transição de fase? Tá? Antes de eu passar para isso, deixa eu só falar para as pessoas que estão conhecendo percolação hoje, né, esse tipo de processo, tá? Que essa interpretação de água, canais porosos em uma rocha original, né, ela pode ser bastante flexibilizada e esse tipo de técnica pode ser usado para estudar outros tipos de processo, tá? Então você pode ter na sua mente elétrons tentando aí se mover em uma estrutura cristalina com defeitos, ou infecção espalhando numa população, ou informação se espalhando entre conexões entre nós aí de servidores, né? E, então, essa interpretação ela é bem flexível, tá? Mas eu vou ficar no caso simples, em que a gente está numa rede euclidiana, tá? E, pelo menos por agora, eu queria falar um pouquinho da matemática desse fenômeno de transição de fase. E o importante é a gente entender essa função aqui, que em geral a gente chama de θ de P. E o que que essa função é? Então, θ de P é simplesmente a probabilidade da origem estar conectada ao infinito quando o parâmetro escolhido é P. Então, quando eu variar esse parâmetro P, por exemplo, aumentar, mais elos vão surgindo e mais fácil fica da origem conectar infinito. Então, essa função deveria ser uma função crescente. Ela começa de 0 e acaba em 1. Então, tem que ter algum momento que o valor dela muda de 0 para 1. Esse momento, desculpa, de 0 para positivo. Então, esse momento aqui, né, é o que a gente chama de PC. Então, a definição matemática de PC é essa aqui. É o primeiro valor, ou supremo dos valores de P, tais que P é igual a 0. Então, o maior valor de P, tal que θP é igual a 0. Então, à esquerda, a probabilidade da origem estar conectada ao infinito é 0 e à direita é positiva. Tá? Então, bom, essa definição aqui, bom, poderia acontecer do PCC 0 ou PCC 1. E nesse caso, bom, o modelo seria trivial. Se o PC fosse 0, a probabilidade da origem estar conectada ao infinito seria sempre positiva, e se o PC fosse 1, ela seria sempre 0. Tá? Então, como que a gente prova, então, que o PC está realmente no meio do intervalo, estritamente entre 0 e 1? Então, isso foi provado, né, no caso da rede ZD, logo no primeiro artigo de percolação em matemática, né? E então ele estabelece essa transição de fase aí, tá? E a prova ela funciona da seguinte maneira. Então, a prova ela é bastante simples e eu queria passar por alguns argumentos aqui que são usados lá, tá? Então, primeiro, eu quero mostrar que ele não pode ser 1, tá? Ou seja, que tem alguma coisa acima dele. Ou seja, que existe uma fase... que infelizmente eu troquei, pessoal. Eu devia ter escrito subcrítica aqui e supercrítica aqui. Me desculpem. Mas eu quero mostrar que esse PC é menor do que 1, ou seja, ele está abaixo do 1, então tem alguma coisa acima dele
existe uma fase supercrítica, tá? Então, a existência da fase supercrítica e, bom, eu acho que eu estou todo confuso aqui. Eu quero mostrar primeiro que ele é, deixa eu ver o que eu quero mostrar aqui. Bom, eu quero mostrar que se P for pequeno, não há caminhos infinitos. Então, isso que se P for pequeno... Então, eu quero mostrar... Desculpa, aqui eu estou mostrando que PC é maior do que zero, tá? E essa demonstração é o seguinte. Eu vou olhar a quantidade de caminhos na minha rede com comprimento n, começando da origem, tá? E essa quantidade de caminhos, ela cresce exponencialmente com n. Então, isso é fácil de você acreditar, né? Você vai andar n passos na sua rede, tem uma quantidade exponencial de maneiras de você fazer isso. Bom, eu botei esse símbolo aqui, isso é bastante informal, tá? Mas eu estou contando a quantidade de caminhos autoevitantes de tamanho n. Isso não é preciso, você pode achar cotas inferiores e superiores desse tipo aqui, mas de maneira, grosso modo, né, a quantidade de maneiras de você sair de um ponto e andar n passos deveria crescer exponencialmente com n. Tá? Então, pega um desses caminhos e olha a probabilidade desse caminho fixo estar aberto. Bom, como ele tem comprimento n, você precisa de que cada elo dele esteja aberto e cada elo está aberto com probabilidade p. Logo, a probabilidade desse caminho estar aberto é p elevado a n. Então, a gente pode olhar agora a quantidade esperada de caminhos abertos de comprimento n. É simplesmente a quantidade desses caminhos, sigma elevado a n, vezes a probabilidade de cada um estar aberto. Então, você tem esse valor aqui. Então, você tem um sigma p elevado a n. E agora, esse número esperado de caminhos de comprimento n, o comportamento dele com n grande vai depender desse produto. Então, se o sigma vezes p for maior do que 1, esse número vai crescer. Por outro lado, se o sigma p for menor do que 1, esse número vai decair exponencialmente rápido. Então, se eu pegar p pequeno, a quantidade esperada de caminhos abertos de comprimento n decai exponencialmente. E isso é suficiente para você mostrar que a origem, né, com probabilidade 1, não vai estar conectada ao infinito. Quase certamente ela não vai estar conectada ao infinito. Então, eu acabei de mostrar que se o p for pequeno, né, todas as componentes conexas são finitas. Tá? Eu mostrei para dar origem, mas como tudo é invariante por posição aí, tá? A gente tem, então, a existência dessa fase aqui. Então, desculpa pelo meu typo aqui, eu acabei de mostrar que o PC é maior do que zero, tá? E não que ele é menor do que 1. É um pouco mais difícil mostrar que ele é menor do que 1, só que a ideia é muito bonita. Eu queria falar um pouquinho dessa ideia para vocês, tá? Para aqueles que não conhecem, tá? E antes de eu continuar, talvez a gente tenha um tempinho para dúvidas, se alguém tiver dúvida até aqui, pode me mandar pelo chat, por exemplo. Bom, vocês podem sempre mandar dúvida pelo chat e eu posso tentar responder. Mas até aqui tudo bem, pessoal? Então, agora eu quero mostrar a existência dessa fase supercrítica aqui, que está escrito subcrítica, mas deveria ser supercrítica. Então, eu quero mostrar que o PC é menor do que 1. Então, o argumento aqui é um argumento de dualidade, e deixa eu tentar explicar rapidamente para vocês o que tem nessa figura aqui. Bom, em Marcelo, azul... Oi, sim. antes só de você ir para esse argumento, Professor, tem uma prossiga mesmo. perguntinha. Uhum. Uhum.
O sigma aqui, o Matheus, ah, ele é, bom, aqui é o que a gente chama de constante de conectividade, mas não importa o nome. Eu estou falando que existe um valor sigma, tá? Tal que a quantidade de caminhos... Suponha que você sai andando na origem e você anda por N passos, de maneira autoevitante, você não cruza o seu próprio passado, tá? Então você está na rede, aí, sai da origem e anda N passos, ok? Eu gostaria de saber de quantas maneiras possíveis você pode fazer isso. Então, qual a quantidade de caminhos autoevitantes de comprimento N partindo de um sítio fixo? Existe uma constante sigma, ok? Tal que essa quantidade de caminhos cresce exponencialmente em sigma dessa maneira. Então, eu só estou falando que existe uma constante aí, tá? Que tem, bom, que você consegue controlar a quantidade de caminhos de tamanho n, de comprimento n, saindo da origem por isso, tá? Então, o nome é constante de conectividade, e é muito simples você mostrar que essa constante de conectividade, no caso de uma rede euclidiana, ela é menor ou igual do que 2D. E por quê? Na verdade, ela é certamente menor, tá? Você pode mostrar que ela é menor ou igual que 2D menos 1, porque você dá seu primeiro passo e agora você tem 2D opções para andar, menos a que você veio, então você tem 2D menos 1. Tá? Então, em cada passo, o máximo de opções que você vai ter é 2D menos 1, porque você tem que evitar o seu passo anterior, pelo menos. Tá? Então, se em cada passo você tem, pelo menos, no máximo 2D menos 1 opções, fica claro que esse número aqui, né, a quantidade de caminhos cresce, é menor ou igual do que, cresce mais devagar do que 2D a menos 1 elevado a n. Tá? Por outro lado, se você só pode ir, se você se restringe aos caminhos que só podem ir para cima e para o lado, né, você pode mostrar, então, que a cada passo então, você tem duas opções. Então, essa quantidade aqui é pelo menos 2 elevado a n. Então, esse número aqui, sigma, é um número que está entre 2 e 2D menos 1. Tá? Mas o valor preciso dele, para você mostrar que existe esse valor preciso, você precisa de um argumento de subjetividade que eu não quero fazer aqui, mas é simples você encontrar essa constante de conectividade, tá? Ok, então, obrigado pela pergunta. Então, agora eu quero mostrar a outra direção, que o PC é menor do que 1, tá? E o que eu vou fazer eu vou me restringir aqui a essa caixa e suponha que a figura azul é a mesma que a gente tinha antes, cada elo está aberto com probabilidade P e fechado com probabilidade 1 menos P, só que eu vou olhar para os chamados elos duais. Então, um elo é dual se ele cruza um elo da rede original com um ângulo de 90 graus. Então, por exemplo, aqui eu estou apontando para um elo dual, e aqui também. E agora eu tenho, então, essa figura primal e dual, e eu pintei de vermelho todos os elos duais que cruzam um elo primal que não estava aberto. E o que é legal de fazer isso é o seguinte, aqui eu escolhi a probabilidade dos elos azuis estarem abertos como P igual a 0,35. Então, a probabilidade de estar fechado é P igual a 0,65. Então, aqui, o primal é um processo de percolação com parâmetro P, 0,35. O dual é um processo de percolação com parâmetro 1 menos P. Então, de fato, aqui, 0,65. E qual que é a propriedade-chave desse negócio aqui? É a seguinte: uma componente conexa primal é finita se somente se você conseguir achar um circuito dual aqui ao redor dela. Então, por que essa componente aqui azul que eu estou apontando, ela não é infinita? Ela não é infinita porque ela está cercada por um circuito dual que está impedindo ela de conectar com as componentes vizinhas dela aqui. Tá? Ela está bloqueada, e ela está bloqueada por causa desse circuito dual aqui.
tá? Então, a ideia é mostrar que se o P for muito grande, produzir um circuito dual é muito caro do ponto de vista probabilístico. É muito difícil você criar um circuito como esse, tá? Só um detalhe aqui, tá, que eu gosto muito, é esse processo aqui, né, aqui eu escolhi P igual a 0,5, um meio, tá? E aqui esse processo aqui, ele é autodual. A lei dos azuis é exatamente a lei dos vermelhos aqui no caso. Mas esse é só um detalhe. Se você entendeu esse processo primal e dual, como que esse dual pode ajudar a gente a provar que PC é menor do que 1? Então, eu vou pegar P muito grande e mostrar que esses circuitos duais são muito difíceis de acontecer, tá? Então, primeiro, é suficiente me restringir a D igual a 2, porque se eu já percolar num plano, eu percolo no espaço inteiro restrito a esse plano, né? Eu vou embora na direção do plano. Então, como eu falei para vocês, o cluster contendo a origem é finito se somente se ele está bloqueado com um circuito dual ao redor dele, tá? Agora, também falei com vocês, o processo dual é uma cópia do processo primal, mas com parâmetro diferente. O primal tem parâmetro P, o dual, 1 menos P. Agora, pelo que a gente mostrou anteriormente, se 1 menos P for pequeno, você usa o mesmo argumento daquela contagem de caminhos para mostrar que você não vai conseguir ter circuitos longos, ok? Simplesmente porque a quantidade esperada de caminhos longos decai exponencialmente rápido para zero se esse número aqui for pequeno. Então, se esse número aqui for menor do que 1 sobre sigma. Tá? Então, isso mostra que você não vai conseguir fazer circuitos longos e, então, com probabilidade positiva, você não vai conseguir bloquear a origem. Se você não consegue bloquear a origem, quer dizer que a origem está conectada a infinito com probabilidade também positiva. Isso é equivalente a mostrar que o θ de P é positivo, e se o θ de P é positivo, então, voltando aqui, você está nessa fase aqui, né? Então, o PC não pode ser igual a 1, ele tem que ser menor do que 1. Ok, esse é um outro bom ponto para a gente ver perguntas, se vocês tiverem, sobre esse argumento. Então, esse é basicamente o argumento que está no primeiro artigo de percolação, né, mostrando a transição de fase. Uma primeira aula de percolação seria algo desse tipo. Tá? Dúvidas, pessoal? Não? Então, eu vou continuar, porque agora eu vou tentar fazer esse mesmo argumento, tá? Que quando P é grande, ou seja, 1 menos P pequeno, a probabilidade de eu estar... eu acho que desculpa, eu vou fazer o argumento de quando P é pequeno, a probabilidade de eu estar conectado ao infinito é pequena, tá? Eu vou fazer isso de uma maneira bastante complicada agora, em um certo sentido, mas eu vou me esforçar muito para manter a ideia intuitiva de todos os passos que eu estou fazendo, e vocês vão saber por que que eu estou fazendo dessa maneira complicada na segunda metade da palestra, tá bom? Então, bom, se preparem um pouquinho. Eu queria provar mais uma vez, né, que o PC é maior do que zero de um jeito complicado. Tá? Ou seja, quero mostrar a existência da fase subcrítica de um jeito bastante complicado, e esse jeito é o que a gente chama de uma análise em multiescala. Então, para começar a análise em multiescala, eu tenho que começar definindo as minhas escalas. Eu vou começar com uma escala inicial, 1000. Por quê? Porque eu quero. Aqui é bem flexível, tá? Eu chutei esse número 1000 aí e vou começar com esse número, tá bom? E agora eu vou escolher uma maneira de aumentar
a minha escala. Ou seja, eu estou falando que a próxima escala é a escala anterior elevado a uma potência maior do que 1. Então, você pode fazer a continha aí e ver que isso aí está crescendo super exponencialmente. Para essa conta que eu vou fazer aqui, tudo ia funcionar se eu tivesse escolhido um crescimento exponencial, tá? A próxima escala é, por exemplo, 10 vezes a escala anterior. Isso aqui seria um crescimento exponencial, e tudo que eu vou fazer aqui, nessa primeira metade, funcionaria assim. Eu estou escolhendo um jeito mais complicado, porque é o jeito que eu vou precisar de usar mais tarde, tá? Na segunda metade da palestra. Mas pensa que você tem uma sequência de números que começa de 1000 e vai crescendo muito rápido, tá? Essa sequência cresce violentamente rápido, tá? E uma vez que eu tenho essas escalas, eu vou definir o seguinte evento. Bom, eu esqueci de colocar um Kzinho aqui em cima. Devia ter um K aqui em cima. E esse evento, ele é o seguinte: eu vou pegar uma caixa de tamanho 3LK, esquece esse Hzinho aqui, por agora, tá? E dentro dela, uma caixinha de tamanho LK, e eu vou olhar para o evento que tem uma componente, tem um caminho aberto que sai da caixa de dentro e vai até a borda da caixa de fora. Então, você tem essa região anular aí, e você quer um evento que essa região anular é cruzada. E aqui eu tenho liberdade para botar um fator de escala H, que às vezes é útil para a gente, mas na palestra de hoje não vai ser útil, tá? E, então, esse é o tipo de evento que eu vou estar olhando agora, tá? E esse tipo de evento, o importante você pensar sobre ele é que é o seguinte: se eu quero mostrar que a origem não está conectada ao infinito, né, basta eu mostrar que fazer caminhos longos tem probabilidade muito baixa. E se eu tiver caminhos longos, eu vou ter caminhos cruzando regiões como essa. Então, eu vou mostrar de uma vez que ter caminhos fazendo isso aqui tem probabilidade muito baixa, se o P for pequeno. Tá? Então, meu objetivo é mostrar que eventos como esse aqui raramente acontecem se o P for pequeno. Ok? Se o parâmetro P for pequeno, esses caminhos aqui, eu quase não vou ver um negócio desse aqui. E como é que a gente faz isso? A gente usa a propriedade que essa sequência de eventos ela ocorre em cascata para as escalas menores. Então, essa figura quer dizer o seguinte: se eu tenho esse evento ocorrendo nessa escala aqui, grande, tá? Eu vou pegar duas faixinhas aqui, tá? Bem separadas, e vou cobrir essas aqui com regiões anulares agora da escala anterior. E se esse caminho sai daqui e vem aqui, ele vai ter que cruzar essa faixa aqui e vai ter que cruzar essa faixa aqui. Então, em algum lugar, eu vou ver, se eu der um zoom aqui, eu vou ver o mesmo tipo de evento acontecendo na escala anterior. Então, eu estou falando essa fórmula aqui, tá? Ela não deve assustar ninguém, ela é muito simples de entender. Eu estou falando que se o evento aconteceu na escala K mais 1, existem duas caixinhas bem separadas da escala K, onde o evento vai acontecer também. Então, a probabilidade desse evento aqui é menor ou igual do que a probabilidade do evento que está do lado direito. E eu vou tentar controlar essa probabilidade do evento que está do lado direito. E a gente vai ver como. Então,
Eu queria que vocês, então, entendessem aqui essa propriedade de cascata aqui, tá? Que um evento acontecer numa escala grande implica que ele acontece na escala anterior, em 2 caixas, então ele vai acontecer na escala imediatamente anterior em 4 caixas, depois ele vai acontecer na escala imediatamente anterior em 8 caixas, e assim por diante, você vai tendo uma espécie de, entre aspas, conjunto de canto aleatório de caixinhas aí, onde ele vai ter que acontecer quando você vai indo para as escalas anteriores, tá bom? Então essa é a propriedade de cascata aqui, tá bom? Alguma dúvida de como é que funciona essa propriedade de cascata? Se não, deixa eu tentar controlar, então, a probabilidade desse evento, controlando a probabilidade desse evento aqui. Então, a probabilidade desse evento é menor ou igual, eu vou transformar essa união em uma soma, né? A soma sobre todos os possíveis pares de caixinhas bem separadas da escala K, da probabilidade desse evento acontecer aqui e aqui, tá bom? Então, eu vou definir essa quantidade aqui, que é a probabilidade do evento que está na esquerda, e só que eu quero maximizar em todas as escolhas de caixa possível. Aqui não é importante para mim, porque tudo é invariante por translação. Então, esse M aqui, ele só está me dando a posição da caixa, tá? Então, eu ver ele num lugar, né, é a mesma coisa de eu ver em qualquer outro lugar. Então, tomar esse supremo aqui e não fazer nada é a mesma coisa. Mas em situações mais gerais, talvez a posição da caixa importa e a gente precisa de tomar algo desse tipo. Mas o que eu queria falar é que a probabilidade de cascata, o que ela fornece? Então, enxergar aquele cruzamento na caixa grande, na escala K mais 1, implica que eu vou enxergar 2 cruzamentos em caixinhas da escala K. E o que está aqui? O que está aqui é simplesmente a quantidade de maneiras que eu posso escolher essas 2 caixinhas aqui. Ou seja, é a cardinalidade dessas caixinhas da escala anterior, que eu posso escolher bem separadas aqui, né, para eu ter esses eventos da escala anterior acontecendo. Então, vamos ver. A quantidade de caixinhas que eu tenho aqui é, grosso modo, a divisão da escala K mais 1 pela escala K, né? Vai me dar a quantidade de caixinhas que eu tenho aqui. E, é, e simplesmente porque eu tenho pares de caixa, ok? Eu vou ter, então, LK mais 1 dividido por LK elevado ao quadrado. Aqui tem um 4, porque, bom, ops, desculpa, pessoal. Sai da minha tela. Deixa eu voltar. Eu não sei o que eu fiz. Eu acho que eu fechei o negócio sem querer, né? Ou devia ser isso? Devia ser isso. Aqui. Então, aqui, por que tem esse 4 aqui? Porque, bom, a quantidade de... Então, a quantidade de caixinhas da escala K, da escala K, que eu tenho que usar para cobrir as caixinhas da escala K mais 1, é LK mais 1 dividido por LK ao quadrado. Só porque eu estou em dimensão 2. Então, se eu não me restringir a esses 2 círculos aqui, eu estou simplesmente contando a quantidade de caixas de uma escala que eu preciso para cobrir da outra. Então, é a divisão entre as escalas ao quadrado, porque eu estou em dimensão 2. E como eu tenho um par de caixas, eu tenho, então,
o quadrado ao quadrado de novo, então eu tenho esse 4. Então, isso aqui é só uma contagem da quantidade de índices que eu posso escolher, pares de caixas da escala K para cobrir a caixona da escala K mais 1. Tá? E eu tenho que ver, então, o evento acontecendo 2 vezes. Isso tem probabilidade pk elevado ao quadrado. E, então, aqui eu relacionei o evento na escala K mais 1 com o evento na escala K. E o legal é que, vamos ignorar esse fator aqui. Se eu não tivesse esse pré-fator aqui, que me dá essa quantidade de caixinhas, né, a quantidade de maneiras diferentes que esse negócio pode, que esse par de eventos na escala anterior pode acontecer, eu teria uma... Então, suponha que isso aqui fosse uma constante, tá? Esse primeiro termo aqui, todo, essa divisão elevada a 4 aqui. Então, eu teria pk mais 1 menor ou igual do que uma constante pk elevado ao quadrado. Isso é uma contração, porque pk é menor do que 1, né? É uma probabilidade. Então, isso contrairia muito rápido para zero. E isso é basicamente o que eu estou querendo, né? Eu estou querendo que a probabilidade desses cruzamentos aí seja muito pequena, para eu não ter um cluster infinito. Tá? Mas, bom, eu tenho esse termo aqui que está lutando contra, porque no meu caso eu tenho esse número maior do que esse, e isso ainda está elevado a 4. Então aqui eu tenho uma grandeza crescendo e outra decrescendo. Então tem uma certa competição aqui e eu tenho que tentar controlar isso. Então, a gente controla isso por indução. Eu pego um chute, tá? E quero mostrar que esse chute aqui é válido. Ah, por que você escolheu esse chute? Bom, vamos ver, tá? Mas o que eu vou fazer é, eu vou tentar mostrar que vale essa desigualdade aqui por indução. Como é que eu faço uma indução? Eu tenho que mostrar que vale para a escala inicial. Então, esse aqui é o processo que a gente chama de gatilho, tá? Triggering. E uma vez que vale para a escala inicial, eu tenho que mostrar a seguinte coisa. Supondo que vale para a escala K, também vai valer a mesma desigualdade para a escala K mais 1. Okay? Então, esse é o padrão de indução aqui que eu quero. Tá? Eu quero mostrar isso aqui por indução. Eu preciso de mostrar esses 2 passos. Escala inicial e depois o passo de indução. Tá? Então, deixa eu falar primeiro do passo de indução, como é que ele funciona. Então, eu vou supor que isso aqui vale na escala K e mostrar para vocês que vai valer na escala K mais 1. Como? Bom, se eu estou supondo que vale na escala K, eu jogo nessa fórmula aqui e tento ver o que acontece com essa conta. E vamos ver se isso dá menor ou igual do que isso aqui. Então, é justamente isso que a gente faz. E essa conta aqui pode assustar um pouco, mas essa é a parte fácil, tá, pessoal? Fazer a continha, qualquer pessoa aqui faz uma vez que tem os números aí. O que não é tão fácil, que você precisa de pensar, é realmente qual número botar aqui, qual chute. E também, em situações mais gerais, como definir esse evento que você quer que tenha essa propriedade de cascata. Aqui está toda a parte do trabalho. O resto que vocês estão vendo aqui é realmente fazer continha. Então, como é que vai ser a continha? Eu vou pegar essa fórmula que vocês estão vendo aqui, vou jogar isso aqui dentro, vou dividir os 2 lados por LK mais 1 e vou tentar mostrar que vai dar menor do que 1. Porque aí eu teria que esse número aqui é menor do que 1, que é a mesma coisa de falar que PK mais 1 é menor ou igual do que LK mais 1 elevado a menos 10. Tá? Então, tá aqui a conta, tá? Eu vou substituir aqui aquele LK elevado a menos 10, logo eu vou ter um LK elevado a menos 20 aqui. Aqui eu estou usando que LK mais 1 dividido por LK era o LK elevado a 3 meios. Então, desculpa, LK mais 1 era LK elevado a 3 meios. Isso foi a maneira que eu escolhi a progressão de escala. Então, essa divisão me dá o LK elevado a 1 meio. Tem esse 4 aqui. Isso aqui vai me dar 1, 2.
E aqui, então, vai ficar LK elevado a 17. Aqui tem um LK elevado a menos 20. Então, isso me dá um LK elevado a menos... Aqui devia ser um menos 3, eu acho, tá? Deixa eu fazer essa conta de novo. 17 menos... bom, eu não estou entendendo. Ah, sim. Esse número aqui, tá? Ele veio porque eu dividi por isso aqui, dos dois lados, então ele aparece aqui em cima com o sinal trocado. E esse 15 aqui também vem do fato de k mais 1 ser LK elevado a 3 meios. Então, eu tirei o k mais 1 aqui e aqui tem k. Então, 10 vezes 3 meios é 15. Então, 15 mais 2, 17. Então, aqui deveria ter um menos 3, tá? Desculpa pelo outro typo aqui. E isso é menor do que 1, porque LK é um número maior do que 1000. Então, esse número é, com folga, menor do que 1. Então, acabei de mostrar que esse quociente é menor do que 1, que é a mesma coisa de mostrar esse lado aqui, tá? Então, esse foi o passo de indução, e ele é relativamente simples quando você tem tudo, é só você botar na conta e fazer a continha, tá? Então, o que é difícil é, em geral, achar qual é o chute que você tem que colocar para o passo de indução valer, tá? E achar quem são os eventos AK. Então, tá faltando o triggering, o gatilho, mostrar que vale na escala inicial, mas tudo que eu fiz aqui é independente do valor de Pzinho, do parâmetro da percolação. Então, eu posso mexer nesse valor agora. Uma vez que eu tenho uma caixa finita da escala inicial, se eu tomar P muito pequeno, né, eu mostro, então, que a probabilidade de eu ter um caminho cruzando de dentro para fora, né, é menor do que qualquer coisa que eu queira, porque numa caixa finita é tudo um polinômio. P elevado a n, 1 menos P elevado a outra potência, né? Então, qualquer configuração de probabilidade de percolação lá dentro, a probabilidade dela é um polinômio em P. É tudo contínuo numa caixa finita. Então, basta eu tomar P indo para zero que eu vou ter a probabilidade desses eventos de cruzamento tão pequena quanto eu queira. Então, esse é o trigger que eu posso fazer em P aqui. Mostro que para Pzinho pequeno, esse negócio é menor ou igual do que a cota que eu queria, e aí eu tenho o que eu queria aqui, né? Eu tenho tanto a escala inicial quanto o passo de indução. Ok, então esse é o fim da primeira parte da minha palestra, tá? E recapitulando o que eu fiz, eu defini percolação para vocês, né? Mostrei o que era o evento de transição de fase, fiz a prova, ou pelo menos dei os argumentos principais da prova original, que está no artigo do Broadbent e Hammersley, de 57, e agora eu apresentei uma prova alternativa de que para P pequeno a origem não percola, né, não está numa componente conexa infinita, usando esse método de multiscala, tá, que é um método bem mais complicado do que o original, e esse método tem algumas partes. Um é definir eventos com propriedade de cascada, que podem te ajudar. Ele depois tem um passo de indução, né, e um gatilho para fazer valer na primeira etapa. Tá? Ok, eu vou encerrar a primeira parte aqui. A gente pode passar para perguntas, se vocês tiverem, e podemos também fazer uma pausa para quem quiser. Tá? Sandro, você quer falar alguma coisa? Sandro levantou a mão. Bom, talvez foi um engano. Eu vou liberar o microfone do Sandro. Ah, sim. Acho que foi, Sandro.
Oi, Marcelo, só uma dúvida sobre... Eu sei que você não liga muito sobre a contagem nesse exemplo, porque a gente entende que não importa realmente se você sobrecontar, mas eu só tenho uma dúvida sobre o anel, porque quando você pegou potência 4, eu tinha entendido que seria só potência 2. Mas só para eu ter certeza que eu entendi o evento. Você está seguindo, você tem duas caixinhas, digamos, de ordem menor. Desculpa, tá? Tá muito ruim o som, mas enfim. Você tem duas caixinhas de ordem LK, digamos, mas essas caixinhas, elas estão sobre essas linhas aí, né? Sim, sim. Então, mas Se eu me fixar, pareceu... se eu fixar essas duas linhas, realmente eu vou ter só... eu consigo fazer aqui com potência 2, sim. Não, tá bom, ok. Era só isso a minha dúvida. Sim, Eu tinha entendido bem o evento. Tá bom, beleza. Ok. E isso é bem melhor do que o que está aqui, né? Então, você tem razão. Aqui eu estou contando todos os pares de caixa, né? Isso. Uhum. Obviamente está faltando uma constante universal aqui na frente, mas você tem completa razão. A maneira mais esperta de fazer é só me restringir a esses dois anéisinhos aqui intermediários, né? Essas duas faixinhas intermediárias. Isso vai me dar um 2 aqui ao invés de 4, e isso vai ainda facilitar mais a minha conta, né? Aqui, ao invés de... Aqui eu teria 16, né? Então, provavelmente é por isso que aqui tem o 4, né? Porque eu teria 16 menos 20 e 4... Bom... enfim, tudo bem, beleza. Obrigado. Tudo bem, Marcelo. E, bom, e você entendeu o evento, sim, tá? O evento é justamente esse... Mais alguma pergunta, pessoal? Assim, essa parte final, tá? Eu tentei passar por ela bem lentamente aqui, mas a ideia é que ninguém fique assustado com a conta em si, mas que tenha a essência de quais são os passos que estão entrando aí na fórmula, tá? Ok? Senão, a gente pode ou fazer um pequeno intervalo para quem quiser tomar uma água, coisa do tipo, ou pode continuar, mas eu vou deixar para a Andressa decidir como que vai ser. Eu acho que a gente pode continuar, porque teve aquele probleminha no início, né? De 10 minutos, né? Se você não se importar, né? Não me importo não, claro. É mais por vocês. Às vezes eu penso que quem está escutando a palestra merece um descansinho entre um e outro. A gente dá um descansinho aqui, né? Mas eles estão com a câmera desligada, eles estão descansando. Então, deixa eu ir para a segunda parte dessa palestra, porque... Então, aqui a ideia é o seguinte: na primeira parte, a gente considerou uma rede regular, então, é uma rede quadrada, e todos os elos têm a mesma probabilidade P de estarem abertos ou fechados. Mas vamos voltar ao problema original da água infiltrando no solo, né? E, bom, a gente não espera que dentro desse material as coisas sejam muito homogêneas. Então, pode ter faixas ou regiões onde as coisas funcionam bem diferente quando a água está tentando escoar. Então, aqui tem uma figurinha, né, de como que deve parecer um solo aí quando você cava, né? Durante aí os períodos geológicos, o material foi se depositando, né, de maneira diferente. Então, eu acho que faz sentido do ponto de vista físico, do ponto de vista geológico e também matemático, né, a gente considerar que o valor do parâmetro P, que governa a percolação, possa variar de camada em camada ou de coluna em coluna na sua rede, tá? E também eu posso imaginar aí, né, que o estado dos elos
numa mesma linha, num mesmo plano, numa mesma coluna, né, estejam fortemente correlacionados. Então, eu vou colocar uma desordem nesse sistema, né, pensando que ele é aleatório, mas que, ou seja, não só o processo de abrir e fechar os elos é aleatório, como o próprio processo de escolher a rede ou escolher os parâmetros é aleatório. Tá? E a minha aleatoriedade vai ser, bom, entre aspas, de maneira informal aí, né, dada por heterogeneidades ao longo de colunas na minha rede. Ou, se você quiser, ao longo de hiperplanos, se você tiver em dimensão alta. Tá? Então, aqui eu vou estar em dimensão 2, então a ideia é escolher algumas colunas para as coisas funcionarem diferentes. Então, uma coisa que você pode fazer é a seguinte: eu vou considerar uma rede que é a rede quadrada, essencialmente, mas eu vou pegar algumas colunas e simplesmente deletar verticais. É como se ali o meu material tivesse falhado. Tá? A água não pode passar assim. Não existe esses elos aqui. Então, a água não pode passar desse sítio aqui, por exemplo, para esse aqui, dessa maneira, direto por aqui, porque não tem esse elo. O que ele pode fazer? Ele pode dar a volta, se quiser. Isso pode, tá? Então, se você quiser sair daqui para cá, talvez você dê a volta aqui. Mas passar por aqui você não vai conseguir. O parâmetro aqui é 0. Eu deletei esses elos todos aqui, tá? Então, deletei esses elos todos aqui. Então, como modelar isso matematicamente? Eu posso pegar uma variável aleatória xi, fazer aqui uma sequência de cópias independentes dela, que vão me dar esse espaçamento entre uma coluna presente e outra. No meio, eu deleto tudo. Então, aqui eu estou supondo que xi tem valores inteiros para eu poder fazer isso aqui e me manter na rede. Tá? Então, eu tenho essas variáveis aqui, estão me dando o distanciamento, né? Ou, de maneira equivalente, eu posso pegar um ambiente, que é uma sequência de números aqui, e falar o seguinte: bom, no meio eu deleto tudo. Então, agora eu tenho uma rede diluída, uma rede aleatória, a própria rede aleatória, tá? E o processo de aleatoriedade que eu escolhi para decidir essa rede é assim, tá? Então, essa rede tem desordem aí, porque algumas colunas dela foram deletadas de maneira aleatória, tá? Então, eu vou abrir e fechar os elos que restaram aí na minha rede com probabilidade P e 1 menos P. Agora, deixa eu só falar o seguinte para vocês, pessoal. Repara que aqui eu posso esquecer essa estrutura microscópica desse elo aqui e pensar que ele é um elo longo, que só vai estar aberto se esse elo pequenininho estiver aberto, esse aqui estiver aberto e esse aqui também. O que tem probabilidade P vezes P vezes P, P ao cubo. Então, a probabilidade desse elo longo aqui estar aberto é P ao cubo, que é justamente P vezes o comprimento do elo longo aqui. Então, aqui é equivalente eu esquecer que eu tenho essa estrutura aqui e falar o seguinte: olha, eu estiquei minha rede e agora alguns elos são mais longos que outros, e aí a probabilidade de eu abrir esse elo aqui vai ser o parâmetro P vezes o comprimento do elo. Então, os elos de tamanho 1 continuam sendo P, porque é P elevado a 1, que é o tamanho deles, e esses elos longos aqui vão ter probabilidade P elevado ao tamanho deles de estarem abertos também, e eu vou ter um modelo equivalente. Então, essa aqui, então, era a minha motivação de pegar uma rede diluída, tá? Mas eu posso, então, pensar uma maneira mais geral de fazer isso, que essas xis agora nem são inteiras, eu só estou realmente esticando a minha rede aí por um tamanho que pode ser maior do que 1, e em alguns lugares eu posso até contrair se o xi for menor do que 1. Tá? Então eu posso esticar e contrair a minha rede, né, de acordo com variáveis aleatórias independentes xis, ou com pontos marcados aleatoriamente
em Z aqui, tá? E eu vou definir meu processo de percolação como, bom, simplesmente declarando qualquer elo que você está vendo aqui, aberto com probabilidade P elevado ao tamanho do elo, tá? Então, no caso em que as QCs são inteiras, a gente recupera exatamente o processo anterior aqui, que eu obtive essa rede deletando as minhas colunas, tá? Então, essa aqui é uma generalização, tá? E outra coisa interessante é que eu não preciso, então, de pensar nessa rede esticada, né? Eu posso simplesmente voltar para a minha rede Z2, e aqui eu estou considerando só um quadrante, tá? Onde eu tenho meus elos todos de comprimento 1, mas eu associo a cada elo desses aqui horizontais uma variável aleatória que se, e a probabilidade de um elo, então, estar aberto é P se ele é vertical, e é P elevado a xi, onde xi é aleatório, tá? Se ele for horizontal. Então, eu posso, e vou fazer isso, vou pensar na rede quadrada de novo, e a diferença agora é que esses parâmetros aqui são aleatórios. Então, eu tenho um ambiente aleatório, né, onde eu estou fazendo a minha percolação. Okay? Então, vamos ver. Se um elo é bem longo, tá? Ou se essa xi aqui correspondente é grande, a probabilidade de eu abrir esse elo é bem pequenininha. Estou realmente fazendo ficar bem pequena a probabilidade de eu abrir o elo, né? Então, será que eu destruo a transição de fase? No sentido que, será que esse esticamento aí vai fazer ficar tão difícil cruzar uma linha como essa, né? Ou cruzar daqui para cá, que agora eu vou dividir a minha rede em partes que são quase que não comunicantes e aí meu processo vai sempre morrer? Ou será que ainda esse tipo de modelo vai ter transição de fase? E mais interessante, como é que essa resposta depende da variável aleatória que eu estou escolhendo para criar esses negócios, essa aleatoriedade aí, tá? Então, tá claro qual que é a pergunta, pessoal? Olha, se eu esticar demais, essas colunas vão estar longe, então a probabilidade de eu cruzar vai ser muito pequenininha e será que a água vai conseguir passar e ir para infinito? Bom, pode ser que você destrua e aí não importa o valor de P, como esses que são tão grandes, né? Para qualquer valor de P menor do que 1, eu não vou conseguir atravessar. E aí pode ser que eu destrua a transição de fase. Então, resposta é, de fato, isso depende da lei dessa variável aleatória xi, e nosso teorema ele é o seguinte. Suponha que essa variável aleatória xi tem momento de ordem 1 mais epsilon finito para algum epsilon. Tá? Então, em particular, ela vai ter que ser integrável. Tá? Então, suponha que... Eu estou pedindo mais. Estou pedindo momento de ordem 1 mais epsilon. Tá? Então, suponha que eu tenho momento de ordem 1 mais epsilon para essa variável xi. Então, ela pode assumir valores grandes, mas tem um certo decaimento da cauda aqui que eu estou pedindo. Tá? Ok. Então, nesse caso, bom, eu não matei a transição de fase. A transição de fase ocorre. Existe um ponto crítico que não é nem 0 nem 1, está no meio do intervalo, tal que, para valores de P maiores do que esse ponto crítico, a origem está conectada a infinito com probabilidade positiva, enquanto que para valores de P pequenos, então menores do que esse ponto crítico, a probabilidade da origem está conectada a infinito é 0. Tá? E isso vale QTP na realização do meu ambiente. Repara, o ambiente é aleatório, então eu tenho 2 graus de aleatoriedade aqui, né? Eu tenho que escolher a minha rede de maneira aleatória, minha rede, e depois que eu escolher a rede, eu tenho que fazer o processo de percolação lá com o parâmetro P. Tá?
Então, esse é o nosso teorema, contanto que você não estique exageradamente, onde esticar exageradamente, bom, não esticar exageradamente quer dizer isso aqui, você não destrói a transição de fase. Por outro lado, se para algum epsilon o momento de ordem 1 menos epsilon já é infinito, então você está esticando tanto sua rede, tá, que você destruiu a transição de fase. Não importa o quão grande você pegue P nesse intervalo aqui, contanto que não seja 1, né, a probabilidade da origem fazer parte de uma componente conexa infinita é zero, QTP nas realizações, para quase toda realização da minha rede. Tá? E uma observação importante é que esse valor de PC que existe no primeiro caso aqui, tá? Ele só depende da lei de Xi. Tá? Ou seja, da distribuição da variável aleatória Xi. Né? Beleza, então, qual a mensagem desse teorema? Esticar demais na horizontal destrói a transição de fase. Se você estica de maneira não muito exagerada, você mantém o fenômeno de transição de fase. Tá? Ou seja, a transição de fase, como está aqui em cima no título, né, ela vai depender dos momentos dessa variável Xi aqui, que eu estou usando para esticar ou contrair a minha rede aí. Tá? Então, pessoal, está claro o modelo e está claro qual que é o nosso teorema? Marcelo, só uma perguntinha. Isso aqui você está fazendo para a dimensão 2, né? Esse teorema vale para a dimensão 2. Tá, tudo dimensão 2. Tá, sim, tá certo, só exatamente. para confirmar. E eu só sei fazer em dimensão 2, tá? Bom, preciso pensar um pouquinho em dimensão maior, mas você vai ver na minha prova aqui, o argumento ele é totalmente bidimensional, tá? Tá. E uma outra pergunta, assim, só para ter certeza, mudaria ou seria simétrico pensar esticar verticalmente? Sim, essa é uma ótima pergunta, né? Uhum. Então, eu posso esticar horizontalmente só, esticar verticalmente só, aí os modelos são o mesmo, né? Por só uma rotação, né? Um do outro, então está na mesma. E o mais interessante é esticar nas duas direções. É um defeito dessa apresentação minha que eu tirei o contexto histórico e citações, porque eu queria fazer mais uma apresentação da técnica, tá? Mas eu acho que eu deveria falar que tem trabalhos de outras pessoas sobre isso aqui, tá? Então tem um trabalho do Chris Hoffman, onde ele estica a rede nas duas direções, mas a lei dessa variável aleatória aqui tem que ser geométrica, tá? Ou seja, é como se você tivesse realmente aqui deletando essas colunas, jogando moedinha para decidir se você deleta ou mantém, tá? Então, deu cara, mantive, coroa, deletei, cara, mantive, coroa, deletei, cara, mantive e assim por diante. Se você fizer isso, esses espaçamentos aqui vão ser geométricos, tá? Então, se você faz essa conta aqui com essas variáveis aleatórias sendo todas geométricas, isso te ajuda, tá? Porque o momento é muito bom, a cauda é muito boa, tá? Ou seja, a cauda decai exponencialmente rápido. Bom, isso é importante nos argumentos lá, tá? E o Chris Hoffman, ele faz tanto aqui quanto aqui, tá? Então tem um artigo do Chris Hoffman, de fato foi bom que você perguntou, então tem um artigo em dimensões maiores, sim, tá? Deixa eu tentar lembrar os autores. Bom, eu vou ser bastante injusto aqui, mas tem um artigo do Yuval Pérez com Mossel e bom, eu esqueci o nome dos outros autores, tá? Em que eles
fazem dimensão maior e as variáveis aqui são exponenciais, que é parecido com geométrico, né? Então, ele está fazendo no contínuo e as variáveis, tanto horizontal quanto vertical, quanto, bom, em qualquer direção aí, em dimensão D, elas são todas exponenciais, tá? Então, tem jeito de fazer o esticamento em 2 dimensões, sim. E, recentemente, eu tenho trabalhado com os mesmos autores, o Augusto, o Marcos e o Remy, tá? Nesse tipo de problema de esticamento em mais dimensões, mas a gente tem esperança de dizer alguma coisa quando essas xis não são geométricas, tá? Mas parece um problema bem difícil. Obrigado pela pergunta, é uma pergunta relevante e eu devia ter falado. Outra coisa, tem um artigo do Kesten, Vares e Sidoravicius, tá? Então, o Harry Kesten, Maria Eulália e o Vladas, eles fizeram artigos parecidos com isso aqui, mas para percolação orientada, tá? Então, o artigo chama percolação orientada em um ambiente aleatório, tá? E que eles precisam de usar técnicas similares às que a gente está usando. É um artigo bem difícil, tá? E eles também usam multiescala para tentar controlar a percolação orientada num ambiente aleatório aí, tá? Para o processo de contato, tem um artigo da década de 90 do Bramson, Durrett e Schoeman, em que eles pegam o processo de contato, que é a percolação orientada, em um certo sentido, e também colocam alguns sítios em que a probabilidade de você transmitir é mais alta do que outros, né? Então, também tem um pouquinho desse sabor aqui. Então, tem vários trabalhos em que essa coisa pode generalizar, né? E realmente as suas perguntas são legais por causa disso. Pode ser tanto em dimensão, quanto na maneira de esticar, quanto no tipo de processo, tá? Pode ser outros tipos de percolação ou de sistema de partículas também, tá? Mas o nosso aqui é totalmente bidimensional, mas, por outro lado, a gente está permitindo variáveis bem gerais e não só geométricas, né? Para geométrica, isso aqui vale, inclusive, tem cauda exponencial, né? O que facilita muito o controle. Bacana? Beleza, obrigada, Marcelo. Nada. Então, deixa eu continuar aqui. E agora, o restante da minha palestra, tá? Vai ser dedicado à demonstração desse teorema usando um processo de multiescala também. O argumento é dividido em 2. Eu tenho que controlar tanto a minha rede, o meu ambiente, quanto, depois que eu controlar a minha rede, controlar a percolação na rede. Ok? Porque a própria rede é aleatória, vocês estão vendo? Depende dessas variáveis xis aqui. Então, eu tenho que fazer um controle, primeiro, do ambiente, que significa controlar essas sequências de números aqui, x0, x1 e assim por diante, o que é equivalente a controlar esses espaçamentos aqui, tá? E uma vez que eu controlo o ambiente, eu vou controlar a percolação em cima desse ambiente, tá? Então, os dois processos, as duas partes aí, tá, vão ser baseados em multiescala, tá? Então, eu vou fazer uma multiescala unidimensional aqui para essa sequência x0, x1, tá? Aqui. E eu vou fazer depois uma multiescala bidimensional para o processo de percolação em cima. Então, o que me permite fazer algo unidimensional para o ambiente é porque, realmente, a desordem aqui, né, é dada só por essa sequência de números aqui. Então, eu posso pensar em controlar essa sequência em Z. Só estou controlando os espaçamentos. Então, é uma análise totalmente unidimensional. Uma vez que eu tenho
análise unidimensional feita, eu vou passar para a rede agora com os espaçamentos controlados e vou controlar a percolação lá. Então, não deve estar tão claro o que eu vou fazer, mas vamos passar para o controle do ambiente. Então, estão aqui as minhas variáveis XIS, tá bom? Então, com as minhas variáveis XIS, eu posso, então, marcar aqui, né, esses x0, suponho que é só 0 por enquanto, tá? x1 é o xi1, x2 é o xi1 mais o xi2, x3 é o xi1 mais xi2 mais xi3, e assim por diante. Então, vocês estão acostumados com isso aqui, né? São somas de variáveis aleatórias, né? São todas positivas, então essa sequência só vai crescendo. E se eu souber esses pontos aleatórios aqui, eu sei onde estão as colunas da minha rede, tá? Ok? Então, as colunas da minha rede, eu posso marcar por uma variável booleana, vale 0 se não tem coluna, e vale 1 se tem coluna. Então, aqui não tem coluna, 1 tem coluna. Não tem, não tem, não tem, não tem, tem. E assim por diante. Então, uma maneira de eu marcar isso aqui é com zeros e uns, que estão sendo decididos de maneira aleatória aí, e os gaps entre zeros e uns são dados pelaquela minha variável aleatória que se, né, independentemente. Então, se for geométrica, por exemplo, eu tenho um aqui, vou jogar uma xi e decidir qual que é o próximo 1. Jogo uma xi de novo, independente, para decidir onde está o próximo 1 e assim por diante, tá? Mas uma maneira mais legal aqui é contar o tempo até o próximo 1. Então, eu estou aqui, tá? Eu vou ter que pular um sítio para chegar no próximo 1. Tá? Então, você está vendo um 1 aqui, tá? Essa aqui é a distância para o próximo 1. Esse cara aqui, ele está a distância 1 do próximo 1. Então, por isso eu botei um 1 aqui. Esse cara aqui está a distância 0 do próximo 1, porque o 1 está em cima dele. Esse cara aqui, o próximo 1 está 4 unidades à direita dele. Estão vendo? Então, eu vou ter que ir... desculpa por esse treco aparecendo aí. Então, eu vou ter que ir 1, 2, 3, 4 para chegar no próximo 1. Então, por isso tem um 4 aqui. Esse aqui está a distância 3 do próximo 1. Então, tem um 3 aqui. Esse aqui está a distância 2, 1, 0. Então, aqui eu tenho, para quem não conhece, né, uma cadeia de Markov, que é um processo de renovação. Tá? O que eu estou falando? Lança um número geométrico, por exemplo, né, e vai voltando para 0 de 1 em 1. Então, 4, 3, 2, 1, 0. Agora começa de novo. Lança um número, 2, 1, 0. Depois você lança um novo número, sei lá, 5. Aí vai 5, 4, 3, 2, 1, 0. E todos esses aleatórios. Então, isso é o que a gente chama de uma cadeia de renovação, tá? E, bom, não é tão difícil você mostrar que se vale essa condição de momento finito e a periodicidade, você pode considerar uma versão invariante por shifts aí, por translações dessa cadeia. Para isso, você precisa de definir um atraso estacionário aqui e, bom, você vai conseguir gerar uma cadeia estacionária de Markov aí. Então, você está vendo algo que é invariante por translação, e isso vai ser importante para mim, tá? E aqui é um dos lugares que a gente usa o fato do momento ser infinito. E aqui eu estou colocando uma hipótese a mais, que não tinha antes, de aperiodicidade. Tem jeito de você se livrar disso tudo no final, mas o que eu quero dizer para vocês é que eu posso pensar, então, em um processo desse aqui, que é invariante, no sentido que ele sempre existiu para o passado e sempre vai existir para o futuro, se eu quiser, tá? Então, eu não preciso de estar restrito ao eixo positivo. Eu posso pensar que essa sequência aí sempre existiu para o passado e para o futuro, com a mesma lei, tá? Ok. E por que isso é interessante? Porque agora eu vou olhar onde estão as minhas colunas. Lembra dessa variável i, que está me dando um negócio booleano, onde tem coluna ou não? Então, aqui tem uma coluna, aqui tem uma coluna, aqui não, não, não. E se eu inspecionar uma região do meu ambiente, então, A, aqui, e outra região do meu ambiente B, do lado de cá, bom, se elas têm o mesmo tamanho, por invariância por translação, a lei aqui e a lei aqui vai ser
parecida, né? Mas é dependente. Tá? Agora, como é que essa dependência decai? Bom, a gente consegue mostrar, então, que a covariância entre o que você está vendo aqui e o que você está vendo aqui decai dessa maneira. Isso é o que a gente chama de um desacoplamento. Então, esse epsilon é o mesmo epsilon que está aqui, tá? Que é o mesmo epsilon que está aqui no enunciado do nosso teorema, ok? E o que eu estou dizendo é o seguinte: quanto maior esse epsilon, melhor para você para descorrelacionar eventos aqui e aqui. E qual é o motivo disso? O motivo disso é, se você pensar, se uma renovação cai no meio de um... Se tem uma renovação aqui, o que acontece do lado de cá e do lado de cá fica independentes. Então, realmente, a probabilidade que você está vendo aqui é a probabilidade de não acontecer nenhuma renovação nesse meio aqui, né? Isso decai dessa maneira aqui, porque a gente está pedindo algo desse tipo. Então, se foi difícil de acompanhar, só pensa que essa hipótese de ter momento 1 mais epsilon serve para descorrelacionar regiões da rede afastadas horizontalmente dessa maneira aqui, tá? Ok? Então, se as regiões estão longe, se essa separação nzinha aqui for grande, o evento A e o evento B são essencialmente independentes. É isso que você tem que guardar disso aqui, tá? E para isso eu preciso da minha hipótese do 1 mais epsilon. Então, controle do ambiente. O que eu vou fazer? Eu vou considerar uma sequência de escalas, vou pegar um L0 grande, igual eu fiz na primeira parte da palestra, e vou fazer isso crescer. Ok? Como que isso vai crescer? LK mais 1 é LK elevado a uma potência. No caso anterior lá, era 3 meios, né? 1.5. Aqui, não importa, mas eu vou precisar de pegar um outro número para as coisas funcionarem, que depende do epsilon. Então, para cada epsilon, eu vou escolher um número diferente, e é uma bagunça. Eu não quero falar para vocês que número é esse aqui. Mas eu vou pegar uma potência, e se você quiser, imagina que é 3 meios, igual eu fiz na primeira parte da aula. Então, essas escalas estão crescendo super exponencialmente, estão crescendo muito rápido, tá? Essa sequência aqui cresce de maneira muito violenta, mas eu tenho a minha sequência de escalas e depende do epsilon que eu fixei, mas ignora esse fato agora. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar, então, blocos da escala K vão ser simplesmente intervalos de tamanho LK. Ok? E eu vou pegar, então, um bloco da escala K mais 1, por exemplo, esse primeiro aqui, de 0 até LK mais 1, e cobrir com bloquinhos da escala K. Então, por exemplo, aqui eu tenho um bloco da escala K mais 1, que eu gastei 1, 2, 3, 4 bloquinhos da escala K para cobrir. E aqui eu vou ter um bloco da escala, talvez, K mais 1, K mais 2, né? E eu posso cobrir também com blocos da escala K mais 1. E assim por diante, tá? Então, você pode sempre fazer um tiling aí, né? Uma cobertura de um bloco de escala K mais 1 com blocos da escala K, que vão ser cobertos por blocos da escala K menos 1 e assim por diante. Tá? E por que a gente faz isso? Eu vou definir agora a noção de um intervalo ser bom ou ruim. Tá? Então, um intervalo vai ser ruim se eu só enxergar zeros dentro dele. Tá? Ele começa aqui, tá? Eu só enxerguei 0 dentro dele. Esse 1 aqui já pertence ao cara da direita. Então, eu tenho esses 4 zeros aqui, nesse intervalo aqui, por isso ele está sendo chamado de ruim. Eu não tenho nenhum 1 dentro dele. Todos os outros que tem 1 dentro, tá? Por exemplo, esse aqui é bom porque tem esse 1 aqui e tem esse 1 aqui. Esse aqui é bom porque tem esse 1 no comecinho dele. Esse aqui é bom porque está cheio de 1s. Tá? Tem 3 1s aqui. Então, se eu enxergo um 1, ele é bom. E o que isso quer dizer em termos da minha rede? É que tem colunas passando aqui. Aqui é ruim porque eu estiquei tanto o negócio, né? Tem um aqui, não vai passar nenhuma coluna da minha rede. Aí, o esticamento foi muito grande, tá? Então, bons é onde passa a coluna, ruins é onde não passa a coluna, tá?
E eu quero mostrar que blocos ruins vão ser muito raros quando eu olhar a escala grande. Essa aqui é a definição só para a escala 0. Tá? E lembra que eu falei para vocês, às vezes, a parte mais difícil em fazer renormalização de multiscala é escolher qual evento você vai querer propagar aí, de uma escala grande para as escalas menores, fazendo em cascada, tá? Então, aqui, deixa eu falar qual que é o evento que a gente escolheu aqui. Então, eu já falei numa escala 0, o que significa um bloco ser ruim, tá? Então, essa aqui é a escala inicial, e agora a definição vai ser indutiva. Eu sabendo quais blocos são bons e ruins da escala 0, eu vou determinar quais blocos são bons e ruins na escala 1. Sabendo quais são bons e ruins na escala 1, eu vou determinar quais são bons e ruins na escala 2, e assim por diante. Tá? Então, como é que é a definição indutiva? Desculpa, eu esqueci de traduzir aqui, tá? Na escala K mais 1, o que eu vou fazer é que eu tenho os meus blocos da escala K mais 1, eles estão divididos em blocos da escala K, ok? E se eu tiver 2 blocos não consecutivos ruins da escala K dentro do meu blocão da escala K mais 1, então eu falo que esse blocão da escala K mais 1 é ruim. Ok? Se for difícil, vamos para o exemplo. Esse bloco aqui, ele é bom porque não tem 2 blocos consecutivos ruins aqui da escala K dentro dele. Esse bloco aqui, ele também é bom, esse aqui. Por quê? Porque não tem 2 blocos da escala anterior dentro dele, só tem um. Então, não tem 2 não consecutivos. Esse aqui é bom também, porque apesar de ter 2 blocos da escala anterior ruins dentro dele, eles são consecutivos. Esse aqui, ele é ruim. E por que ele é ruim? Porque tem 2 blocos da escala anterior que são não consecutivos dentro dele. Tá? Então, esse aqui é ruim. Esse aqui também é ruim. Por que ele é ruim? Porque tem esse bloquinho aqui e esse bloquinho aqui da escala anterior, então não são consecutivos, são ruins e estão dentro dele. Então, isso aqui se devia imaginar como um processo que eu vou definindo interativamente o que é bom e ruim nas escalas, tá? Conforme eu vou crescendo nas escalas, e é um certo processo que permite regeneração, no sentido que, aqui eu tinha uma coisa ruim, você está vendo? Mas na próxima escala, eu não enxergo mais ele. Vai tudo virar bom. Aqui eu também tinha uma coisa ruim, na próxima escala eu não vou mais enxergar. Aqui não. Aqui, tudo bem. Eu tenho 2 coisas ruins não consecutivas, então continua ruim. E aqui também. Mas você devia pensar que a coisa tem um processo de cura aqui, em um certo sentido, de ambientes. Quando você vai olhando em escala maior, né, deveria ter uma tendência aí das coisas irem ficando boas, tá? Então, essa é a ideia aqui, tá? E, de fato, eu quero mostrar que a probabilidade de ser ruim vai decair muito rápido conforme eu vou crescendo a escala. Como é que eu faço isso? Bom, igual eu fiz na primeira parte da palestra, eu vou definir PK como a probabilidade do meu evento ruim, ok? E o que eu vou fazer é que, se esse blocaço aqui da escala K mais 1 é ruim, é porque tem 2 bloquinhos da escala K ruins dentro dele. E aqui está a quantidade de maneiras de escolher esses 2 bloquinhos. Eu tenho a quantidade de bloquinhos que eu tenho é LK mais 1 dividido por LK, e eu tenho que escolher 2. Por isso eu tenho esse 2 aqui no expoente. Então, se fosse igual na primeira parte da palestra, a gente teria só esses 2 termos aqui. E lá isso aconteceu porque as 2 caixinhas que a gente estava olhando eram independentes. Mas aqui não é mais independente. A probabilidade desse cara aqui ser ruim influencia na probabilidade desse cara aqui ser ruim. Mas
se você lembrar do decoupling, a probabilidade do desacoplamento, né, a probabilidade desse cara ser ruim e esse ser ruim decai com a distância entre eles elevado a epsilon. Tá? Então, é justamente esse decoupling aqui. Né? Eu só tenho um bloco aqui e outro aqui, e quero saber o que acontece dentro desse e desse, e a covariância decai com uma potência de epsilon aqui. Então, é isso que está aparecendo aqui. Ok, isso certamente complicou a minha vida, e isso explica por que o crescimento de escalas é mais complicado e depende de epsilon, porque agora eu tenho esse termo extra aqui. Mas tudo bem, tudo funciona de maneira muito parecida, tá? Eu tenho aqui a minha expressão, só colocando o que isso aqui vale, e aí eu vou fazer uma adivinhação do que deveria ser o meu PK. Vai ser parecido com o que a gente fez lá. Lá era LK elevado a uma potência, né? Menos uma potência. Aqui, só que essa potência vai ser epsilon sobre 2. E por que ela tem que ser epsilon sobre 2? Porque você está vendo, aqui vai ter um epsilon, e aqui, então, vai aparecer um alfa ao quadrado, menos alfa ao quadrado, né? Isso só vai funcionar se esse número aqui for dessa ordem. Mas tá, não importa, eu vou precisar de dar um chute desse tipo aqui e fazer o passo de indução. Para fazer o passo de indução, eu jogo nessa fórmula aqui e espero que isso contraia. E é isso que acontece. Então, se vale na escala K, essa contração que vem desse quadrado aqui vai me mostrar que vale na escala K mais 1 a mesma cota. Então, vale o passo de indução, acredita em mim, essa é a parte fácil, é só jogar ali e fazer a conta, tá? Não tem problema nenhum. Eu preciso de fazer agora o trigger, né? Então, para fazer o trigger aí, o que a gente faz? A gente não tem um parâmetro P para levar para zero, igual no caso da percolação. Mas, lembra, na escala zero, para a coisa valer na escala zero, né? Um bloco da escala zero, ele era bom se eu tinha algum 1 dentro dele. Então, se eu crescer esse blocão aí da escala 1 e fizer ele muito grande, a probabilidade de eu encontrar um 1 lá dentro vai para 1. Então, basta eu tomar o L0 grande que eu queira, né, para a probabilidade do bom ir para 1. Então, a probabilidade de ser ruim, o bloco na escala 0, vai para 0. E aí eu posso fazer essa cota aqui ser válida na escala 0. Então, o trigger é feito já tomando o L0 grande. Isso é um pouco complicado, porque eu falei que eu estava fixando o L0 aqui no começo, para depois gerar minhas escalas. Então, aqui a gente tem um problema. A gente tem que fazer essa conta toda e mostrar que ela é uniforme na escolha do meu L0, contanto que o L0 seja grande, tá? Então, tem várias complicações aqui, mas a ideia é essa aqui. E aí, se isso vale, então eu mostro que para toda a escala, a probabilidade do ambiente ser, o do bloquinho ser ruim é muito pequena. Então, lembra, esse número aqui cresce muito rápido, então isso aqui decai, o LK cresce muito rápido, então isso aqui decai muito rápido. Então, com o argumento de Borel-Cantelli, tá, você pode mostrar que a partir de um certo momento, seu ambiente fica sempre bom. Tá? Você vai olhar para uma caixona da escala K, aí no começo, e a partir de um certo K, você só vai ver coisas boas, tá? É só um Borel-Cantelli mesmo. Então, isso é o controle do ambiente, uma vez que você tem isso aqui, tá? Ok, então, isso mostra, né, que essa análise em multiscala pode ser muito boa para a gente controlar essas coisas com dependências aí, né? Porque mesmo colocando esse termo a mais que não existia no modelo lá da primeira aula, né, eu consegui controlar. E esse termo aqui é justamente o que dá a dependência em regiões distantes aí do meu ambiente, tá? Ok, então essa foi a parte do controle do ambiente. Eu vou passar para a parte do controle da percolação, mas agora a mensagem que eu quero que vocês tenham em mente é que eu posso supor agora que o ambiente é sempre bom. Ou seja, que eu nunca tenha dois blocos ruins
não consecutivos. Se aparecer 2 blocos ruins, eles têm que ser consecutivos. Por quê? Por Barocantelli. Por Barocantelli, a probabilidade de ser ruim decai tão rápido que vai ser somável e a partir de algum momento eu não vou ver ruim mais, tá? Eu vou ver só coisas boas. Então, olhando caixas cada vez maiores, se aparecer uma coisa ruim dentro dela, ou ela vai estar sozinha ou vai ter 2, uma do lado da outra. Mas 2 separadas não podem mais, tá? Ok? Então, vamos ver como é que a gente faz o controle da percolação. E aqui vai ter uma complicação que eu vou precisar de 2 escalas. Uma escala para o horizontal, que eu vou manter o nome do ILK, igual estava anteriormente, é a mesma sequência que eu usei para o ambiente, tá? E eu vou precisar agora de uma sequência de uma escala vertical também. E isso não é tão estranho, né? Porque como eu estou esticando a minha rede só horizontalmente, né? Eu não estou esticando ela verticalmente, eu preciso de olhar as coisas em escalas diferentes aqui, horizontal e vertical. Então, a minha escala vertical vai ser muito maior do que a horizontal. Então, eu tenho um termo que não é exponencial por causa desse mi aqui, mas suponha que seja. É algo que a gente chama de stretched exponential, um exponencial esticada aí, tá? E esse parâmetro aqui depende daquele outro parâmetro que eu usei na definição do LK. Eu não vou explicar para vocês por quê, mas o que você tem que pensar aqui é que eu estou escolhendo caixinhas agora cuja base é LK e a altura é HLK, que vai ser stretched exponential no tamanho da base. Então eu fiz uma figurinha aqui, tá? Mas essa figura ela é altamente enganosa, porque a altura deveria ser muito maior do que a base, tá? Então, eu estou enganando vocês um pouquinho aqui, mas senão o desenho ficaria feio, tá? E eu vou olhar agora o meu evento que eu vou querer olhar em cascata, tá? É o evento de ter cruzamento tanto vertical quanto horizontal aqui. Então, esse evento aí. E, mais uma vez, a arte do negócio passa por definir os eventos certos. Então, aqui a gente definiu esses eventos aí, tá? E eu quero mostrar, então, que uma vez que o ambiente é bom, a probabilidade de eu ter esses cruzamentos aí fica muito alta. Ou seja, a probabilidade de não ter cruzamento é muito baixa. Então, eu defino na escala K a probabilidade fixado um ambiente bom com o parâmetro P da percolação, de eu não ter um cruzamento. Tá? Então, eu vou olhar a probabilidade de eu não ter um cruzamento, mas condicionado aí que o ambiente é bom. Tá? Então, aqui no horizontal é tudo bom. Então, eu vou olhar cruzamentos horizontais e verticais separados, obviamente. Tá? Então, o que eu quero mostrar é que, se esse número aqui for muito pequenininho, então na escala K eu tenho esses cruzamentos aqui com probabilidade altíssima, eu também vou ter tanto o cruzamento horizontal quanto vertical na escala K+1. Então, para isso, eu preciso de usar cruzamentos de uma escala como tijolinhos para formar cruzamentos na próxima escala. Tá? Então, eu estou aqui com a escala K+1, eu vou ter uma faixinha vertical da escala K, e aqui eu tenho tudo da escala K+1. Eu tenho muitas faixas dessa aqui, tá? Porque isso é stretched exponential, que cresce essa altura. Então eu tenho muitas tentativas para fazer esse meu cruzamento horizontal. Então, numa faixinha dessa aqui, tá? Então eu vou pegar só essa faixinha aqui, que eu estou apontando com o meu mouse, e eu quero mostrar como é que eu acho esse cruzamento dentro dela usando cruzamentos da escala anterior. Então, o que eu vou fazer? O ambiente é bom. Então, se tiver coisas ruins, ou tem uma só, ou tem duas juntas. Tá? Não pode ter duas separadas. Eu estou supondo que a probabilidade de não ter cruzamento na escala K é muito pequenininha.
Então, em geral, eu tenho esses cruzamentos aqui. Esses cruzamentos acontecem com probabilidade altíssima, tá? Quando eu cheguei aqui, ok, agora o ambiente é ruim. O que eu vou fazer? Eu vou cruzar em linha reta aqui embaixo. Essa linha que está aqui. Eu vou apontar meu nariz para frente e vou cruzar. Isso é muito difícil de fazer, porque eu pago um preço exponencial no tamanho desse buraco aqui. Porém, isso é um E elevado a menos LK, é um preço na escala anterior. Tá? Então, cruzo tudo facilmente aqui. Tá? Chego aqui, pago o preço, cruzo. Talvez eu vou ter outro lugar aqui. Tudo bem, pago o preço para atravessar aqui, mas o preço é cruzar em linha reta algo que é da escala anterior. Então, seria um exponencial de menos LK. Tá? Então, eu estou supondo que para cruzar... Então, aqui, para cruzar uma coisa da escala K mais 1, tá? Eu vou pagar um preço, tá? Que é baixinho, porque esses caras aqui são prováveis, aqui é difícil, mas eu tenho muitas tentativas. Por isso eu escolhi essa altura grande. Então, eu vou repetir isso nessa faixa, nessa, e eu tenho muitas faixas para tentar. Então, acreditem em mim, essa parte aqui é a parte fácil de fazer a conta. Usando que eu tenho várias tentativas, se eu suponho que na escala K, a probabilidade de eu não ter cruzamento é pequenininha, ou seja, a probabilidade de eu ter cruzamento é grande, então eu vou achar cruzamentos horizontais na escala K mais 1, tá? Também com probabilidade altíssima. E por quê? Tá, porque eu tenho várias tentativas e eu vou usando os meus cruzamentos da escala anterior como bloquinhos aí, tá? Então, eu consigo transportar algo de uma escala para a próxima escala. Ok? Ok, isso foi os cruzamentos horizontais, tá? Para fazer os cruzamentos verticais, a ideia é parecida. Eu tenho como probabilidade muito alta esses cruzamentos aqui não acontecem. Então, com probabilidade... Desculpa, acontecem. Com probabilidade muito baixa, eles não acontecem. Então, com probabilidade alta, eles acontecem. Eu vou olhar para cada caixinha dessa aqui e perguntar se o cruzamento ao redor dela aconteceu. Se vai acontecer com probabilidade altíssima, desculpa, então eu posso ir procurando um caminho de cruzamentos que cruza de baixo para cima essa minha caixa escala K mais 1. Tá? E então eu monto o meu cruzamento vertical colocando vários cruzamentinhos desse da escala anterior, tá? E aí eu mostro que se a probabilidade de eu não ter um cruzamento desse aqui é tão baixinha, então vai ser muito fácil para mim achar um caminho aqui, né? Ou seja, a probabilidade de eu não ter um cruzamento na escala K mais 1 vertical também vai ser pequeno. Então, eu consegui transportar essa cota da escala K para a escala K mais 1. Esse é o passo de indução. Eu consegui fazer tanto para cruzamentos horizontais quanto para cruzamentos verticais. Ok? Esse é o passo de indução. Uma vez que eu tenho o passo de indução, eu preciso de fazer o trigger. E o trigger, eu ainda tenho o P para escolher. Então, eu vou escolher o valor do meu parâmetro de percolação tão grande que na escala 0, onde eu tenho só uma caixa finita para analisar, esses cruzamentos acontecem com probabilidade altíssima. Logo, a probabilidade de eu não ter um cruzamento na escala 0 vai ser muito pequena. E aí, eu tenho essa cota aqui também na escala 0. Então, eu tenho na escala 0 e tenho o passo de indução, eu vou ter em todas as escalas. Então, a conclusão é que essa cota aqui, ela vale para toda a escala. A probabilidade de eu não ter um cruzamento na escala K quando o ambiente é bom é muito pequenininha. Então, como é que eu fecho tudo isso que eu tenho? Olha, por um lado, por Borel-Cantelli, alguma hora eu só ia ver caixas boas no ambiente. Agora, uma vez que o ambiente é bom, também por Borel-Cantelli,
a probabilidade... Isso aqui é somável, tá? Então, a probabilidade de eu não ver cruzamentos vai ficar muito pequena. Então, ou seja, eu posso supor que a partir de um certo K, eu sempre vejo cruzamentos. Então, a partir de um certo K, eu só vou ver ambiente bom, e nesses ambientes bons eu sempre vou ver cruzamentos. Então, eu vou montar meu cluster infinito, minha componente conexa infinita, aí, tá? Como? Assim. Então, eu vou, mais uma vez, usar coisas da escala anterior para gerar coisas da próxima escala. Eu tenho um ambiente bom, essas caixinhas aqui são todas boas, e nas caixinhas boas eu sempre vou ver cruzamentos. Então, eu gerei esse tanto de cruzamento aqui, que me faz cruzar aqui horizontalmente. Repito para a próxima escala. Eu estou supondo que isso aqui é tudo bom, e que também eu vou ver cruzamentos aqui. E aí, eu uso esses aqui para cruzar a próxima escala. E assim, eu vou fazendo de escala em escala, e se isso nunca falhar, eu vou ter meu cluster infinito. Como? Começa aqui, ando por aqui, nesses cruzamentos aqui, chego nesse cruzamento. Agora ando nesses aqui, até chegar no da próxima escala. Aí ando neles, e assim eu vou conseguir ir para infinito. Tá? Então, você constrói o cluster infinito dessa maneira. Tá? Primeiro, controlei meu ambiente, mostrei que eu só vou ter ambiente bom. Depois, controlei meu processo de percolação, mostrei que eu vou sempre cruzar. E aí, boto isso tudo junto e construo meu cluster infinito. Isso quer dizer, então, que eu consigo percolar. Bom, obviamente eu não vou mostrar a outra direção, que se P for pequeno, eu não percolo, tá? É um argumento usando dualidade, mas ia tomar bastante tempo. E também eu não vou mostrar que se as condições de momento da XY são pequenas, eu nunca tenho percolação. Mas eu espero que aqui, pelo menos, eu tenha mostrado parte do argumento e que tenha sido claro como que essa ideia de definir as coisas em multi-escala e fazer indução e trigger podem ser usadas para estudar um problema como esse aí. Tá? Então, para concluir, a gente relacionou propriedades do esticamento com a ocorrência de transição de fase. Isso foi um exemplo de percolação em ambiente aleatório, e diferente da percolação original, né? Pode ser difícil até mesmo provar a existência de transição de fase, tá? E uma boa técnica para nos ajudar é usar a renormalização de multi-escala, como eu mostrei aí para vocês. Ok, esse é o fim da minha apresentação, então estou disponível aí para perguntas, quem quiser fazer. Obrigada, Marcelo, pela apresentação. Ficou tudo muito claro. Acho que nunca vi uma palestra de probabilidade assim tão clara, nos argumentos, muito, muito interessante. Então, lembrando, gente, que todo mundo que está com o microfone mutado, então se você quiser fazer uma pergunta para o Marcelo, escreve no chat para eu poder liberar seu microfone, eu já coloco a pergunta. Pode escrever a pergunta diretamente, eu posso ler para o Marcelo, tá certo? Enquanto vocês pensam nas perguntas, eu queria relembrar uma coisa, Marcelo, do seu resultado, é para psi discreto, né? É isso? Sim. Tudo que eu fiz aqui, né, eu estou supondo psi discreto, mas não precisa, tá? Uhum. Então, eu ter passado para psi discreto aqui me permite visualizar isso aqui como uma cadeia de renovação, né, que me permite provar esse desacoplamento aqui. Né? E esse acoplamento, eu usei ele nessa parte aqui, né? E, então, ele é, de certa forma, central no controle do ambiente. Agora, se fosse contínuo as QCs, né, você vai ter que primeiro discretizar. Bom, o jeito que a gente faz no artigo é assim, não sei se tem outro jeito, tá? Mas a gente primeiro discretiza para usar isso aqui. Então, a gente faz esse negócio, suponha sem perda de generalidade que as QCs são discretas. E faz. Aí tem um certo argumento para... E
o outro argumento que é mais chatinho é que, para isso equivaler, a gente precisa de uma certa aperiodicidade nessa cadeia de renovação aqui também. E, e eu acho que, assim, eu não vou entrar em detalhes, mas quando você está falando de cadeias de Markov, é legal você ter a periodicidade, né, para a coisa poder ter uma medida invariante aí, né? Então, para eu poder olhar meu ambiente aqui e falar que o que acontece aqui é a mesma coisa que acontece em um outro lugar, né? Lá à direita, e que eles são fracamente correlacionados, né? Eu preciso de ter algo invariante aí. Então, eu tenho essa hipótese de aperiodicidade. Quando a gente não tem isso, você vai ter que fazer um truque também, que a gente faz, para ter... Então, você vai ter que discretizar e fazer um truque para ficar invariante. Bom, o truque é somar uma coisa, para ficar periódica, é somar uma coisa, tipo, somar arredonda para baixo e a soma 1, e o negócio vai ficar periódico fazendo isso, tá? Ah, tá, entendi. Então, basicamente, a peça-chave para o controle aí do ambiente é esse desacoplamento, é aparecer esse desacoplamento para você poder usar no controle das Ls, depois no outro passo, né? Sim, e por isso é muito importante eu ter essa hipótese aqui, né? Para eu realmente... Então, eu tinha um 1 mais epsilon aqui, tá vendo? Aí sumiu o 1 e agora tem um epsilon só, né? Que é justamente a cauda. Então, você está vendo? Tem momento 1 mais epsilon, quer dizer que a cauda decai como distância a 1 sobre distância epsilon, que é o que você está vendo aqui. Tá? Então, ou seja, a probabilidade de não ter tido nenhuma renovação aqui no meio decai desse jeito aqui. E é isso que dá o decoupling, e o decoupling é realmente chave aqui no controle do ambiente. Sem ele, a gente não teria conseguido... Se isso aqui fosse muito mais lento, por exemplo, log de LK, a gente não consegue fazer. Tá? Ah, tá. Então, aquela discussão que a gente estava... que você falou um pouco antes sobre também fazer esse esticamento vertical, vem no problema de você ter esse controle na hora que você vai fazer essa primeira parte de controlar o ambiente. Sim, isso tipo, usando essa técnica tem que ter esse descoupling. Exato. E aí você podia... Então, isso para o ambiente, mas o fato, se eu estivesse esticando na vertical, eu teria um problema grave na hora de controlar a percolação também, que eu não falei para vocês, mas você está vendo que eu estou tomando a escala aqui muito maior do que aqui? E aqui, então, se eu estivesse esticando aqui também, eu teria que ver ambientes bons na vertical também. Então, eu não poderia tomar a escala tão grande assim. Eu teria que tomar a mesma escala aqui e aqui, se eu estivesse esticando com a mesma lei. Claro que você pode mudar a lei, esticar de um jeito aqui e de outro aqui, tá? Mas a parte da percolação fica muito mais difícil controlar, tá? Se você tem uma lei ruim aqui, tipo, com uma cauda ruim aqui, e outra com uma cauda ruim aqui. Tá? De fato, o que a gente acha que a gente consegue mostrar, e isso vai ser um próximo trabalho, é que se você estica aqui mais lento que exponencialmente, mesmo se você esticar aqui exponencialmente, você vai destruir percolação. Então, precisa ser exponencial, exponencial, tá? E, então, começa a ficar bem complicado, porque aí a gente não vai poder ter essas várias tentativas aqui. Separar em várias faces. Você tem uma quantidade limitada de tentativas de atravessar, e aí dá problema. Ah, tá. Não, legal, ficou claro. Deixa eu ver. Bom, acho que é isso. Não temos mais perguntas aqui no chat, então gostaria de agradecer você novamente, Marcelo. Foi uma excelente palestra aqui. Então, muito obrigada pela apresentação. Não sou eu que agradeço. Obrigado pela audiência de todo mundo aí. E, bom, obrigado, Andressa, pelo convite e pela organização do evento. E todos os outros envolvidos na organização.
Obrigada. Acho que a gente pode parar de gravar, Silvio.